Olá, muito boa noite a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez para prestarmos um culto ao Senhor e oferecer as nossas vidas em adoração ao Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Eu gostaria que você, se você puder ficar até o fim para você aprender juntamente comigo, porque nós estamos nesse processo de aprendizado da palavra e vai ser muito bom. Eu gostaria de falar um pouco nessa noite as atitudes da igreja perante a Bíblia, perante a palavra de Deus. Sabe o que é uma coisa que é interessante, que eu tenho notado desde o início da minha conversão? Muitas vezes nós temos a palavra de Deus, mas nós não entendemos, na verdade, na íntegra, o que a palavra de Deus quer dizer. Quando alguém pergunta alguma coisa sobre a Bíblia, de repente eu só sei falar alguns versículos decorados apenas. Então eu não sei falar exatamente o que de fato é, e que isso é uma disciplina que a gente estuda, que chama apologética, que chama em defesa da fé, é claro, em defesa daquilo que nós acreditamos, mas também em fé, por fé, mas também que em detrimento de uma razão. Existe uma razão para isso. Então eu gostaria de ver com você nessa noite, qual tem sido a atitude nossa para com a palavra de Deus, para com a Bíblia. Uma excelente mensagem. Se você até puder compartilhar com pessoas, eu agradeço, porque será de bênção, será de grande valia para você, para nós e para muitas pessoas também. Mas antes eu gostaria de orar para que o Espírito Santo falasse aos nossos corações nessa noite em nome de Jesus. Se você puder fechar os teus olhos, vamos conectar com o Pai, vamos falar com Deus. Descansa o teu coração nesta hora. Aquilo que você passou durante esse dia, deixe que o Senhor está cuidando de tudo, tá bom? E nós cremos que Deus já está cuidando. Deus está cuidando aí da sua família, da sua casa. Então vamos acreditar que Ele está de fato no controle de todas as coisas, porque Deus é soberano. Tá bom? Vamos orar nessa hora, em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer a Ti, ó Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado por cada vida, ó Pai, que está prestando um culto ao Senhor, ou quem sabe mesmo até está assistindo, ó Pai. Ó Deus, que tenhamos sabedoria dos altos céus para que possamos estar meditando nas Escrituras Sagradas, ó Deus, e colocando tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, ó Pai, para que possamos estar assimilando, ó Deus, de uma maneira interpretativa, de uma maneira, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco, ó Deus. E eu peço ao Senhor, ilumine nossas mentes e nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falei aqui, mencionei, nós vamos falar sobre as atitudes da igreja, né? Não da igreja local, mas da igreja Corpo de Cristo, em relação à palavra de Deus. Eu sei que tem muitos versículos na Bíblia que falam sobre a palavra, fala sobre Deus, fala sobre a Bíblia, só que eu gostaria de deter alguns somente, porque é um assunto vasto, que na verdade essa matéria também, que é conhecida como bibliologia ou doutrina das Escrituras, geralmente, se você for fazer essa matéria no seminário, você leva 6 meses ou de repente 1 ano. Então, não tem nem como tratar desse assunto em um tempo curto num curto tempo de... Cortou? Não tem como tratar desse assunto num período curto de tempo. Mas eu gostaria de ler lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, se você puder acompanhar a leitura, vai ser bênção. 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, ou perfeitamente habilitado para toda boa obra, dependendo da sua versão. Interessante que a nossa versão de Bíblia, de repente, se a sua versão lá no início fala, né, João Ferreira de Almeida, versão atualizada, NVI, a corrigida e etc. A atualizada que nós temos, não a NVI, a nova versão internacional, mas atualizada, ela é de 93. Algumas pessoas falam assim, mas a Bíblia ela é desatualizada. Não, a Bíblia não desatualiza, porque Deus é quem está no controle. Todos os concílios que nós vemos na história da igreja, nós vemos que Deus
ele está supervisionando, ele está ali, a própria palavra já fala por si só. Como lá em Hebreus 4:12 fala, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Então a palavra de Deus ela é viva. Então, a partir do momento que é feito esses concílios, e vários concílios foram feitos durante a história da igreja, nós podemos perceber Deus agindo. E nós vemos que a composição da Bíblia, nós vemos que ela tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Né? E com um acréscimo de 7 livros na Bíblia Católica, por exemplo, que são chamados livros apócrifos, no qual nós não temos na nossa Bíblia. Ela foi escrita mais ou menos por 40 autores, mais ou menos, num período de 1.500 anos. Então a Bíblia não foi escrita assim rapidamente. E uma coisa que, como nós lemos aqui, que toda a Escritura é inspirada por Deus, a inspiração não é a pessoa que está escrevendo a palavra. Não é Moisés, não é Paulo, não é Pedro, não. A inspiração é de Deus, é o sopro de Deus na vida da pessoa que está escrevendo a palavra. Interessante que as pessoas hoje dizem assim, mas a palavra de Deus ela é escrita por homens, como nós. Sim, por homens. Homens santos, homens separados por Deus. Ela foi escrita. Então essas coisas a gente precisa entender por diversos autores, em diversas épocas e diversos lugares também. Né? Não foi somente escrita em um lugar específico. Reis, prisioneiros escreveram a Bíblia, coletores, pastores, sacerdotes, estadistas, médicos, profetas, pescadores, também em alguns lugares, na Palestina, no Egito, na Babilônia, na Ásia Menor, na Grécia, em Roma e etc. Então tem muita coisa que dá para a gente aprender com a palavra de Deus. Só que em todas essas condições aí, nós vemos uma certa harmonia e uma certa unidade. Por quê? Porque Deus preserva a sua palavra. E a palavra de Deus, ela é inerrante, ela não contém erros. Algumas pessoas falam assim, mas na tradução, geralmente na tradução oral ou escrita mesmo, conforme vai passando o tempo, vai perdendo-se algumas coisas. A Bíblia não diz isso, e quando nós vemos que Deus é quem acompanha tudo isso, não tem como ter erro. Aí seria uma pressuposição nossa, mas a composição da Bíblia ela é 100% confiável. Na verdade, ela é uma enciclopédia completa, a palavra de Deus. E quando nós olhamos, e eu falei aqui que algumas vezes eu vou trazer alguns livros para estar ajudando você, de repente você queira comprar, estudar um pouco mais a respeito da Bíblia, tem esse livro aqui, A Crítica Textual do Novo Testamento. É um livro excelente também. É um livro mais técnico, um pouco mais complexo, assim, que fala de códices, fala de manuscritos, do pergaminho, do papiro, depois do pergaminho, né, que o papiro era feito de folhas. Todo um processo para fazer isso. Depois o pergaminho, que era com couro de animal. Então, por aí, a gente vê que alguns erros que a Bíblia teve, que alguns comentam, que na verdade esse livro ele vai tirar essa dúvida. Não tem como ter acontecido isso. E tem também um livro excelente que quem organizou foi o Norman Geisler, A Inerrância da Bíblia. Você vê que aqui é um livro apologético, como eu falei aqui, em defesa da fé. Você vê que não é um livro muito fininho, não. Então, assim, tem muita coisa a ser estudada. Por exemplo, a Bíblia não tem erros. A Bíblia é inerrante e é um apologeta fora de série. Quem estuda um pouco de teologia sabe o que eu estou dizendo. Outra coisa, o que a Bíblia revela para a gente. Como eu falei aqui, se alguém perguntar para você, por que você crê no que crê? Por que você crê nessa palavra aqui? Por que você crê na palavra de Deus? Por que você crê nela? Por que você acredita? Por que você tem fé em Cristo? Por que você tem fé em Deus? Por que você crê? É onde entra a apologética. Em defesa, eu estou defendendo a minha fé. E eu falo o seguinte, eu acredito por quê? Porque sim. E porque sim não é
resposta, né? A gente precisa entender sobre isso também. Porque quando na verdade a defesa ela precisa ser também argumentativa. Ela não é só simplesmente dizer, é porque sim, ou cabe a Deus essas coisas ocultas, e a nossa resposta ela deve ser, pelo menos, a gente precisa dar uma resposta mais plausível para as pessoas. Não é porque sim, ou Deus quis assim, ou é por fé que eu acredito, só, não é somente isso. Né? Então, essa defesa argumentativa de que a fé pode ser comprovada pela razão. Porque nós sabemos que Deus, ele teve aí, tem seus meios para que a sua palavra fosse revelada a nós, inspirada e também iluminada através do Espírito Santo. Então, o que a Bíblia revela? Ela revela uma ordem e sequência. Tem uma ordem, tem uma sequência. A Bíblia ela é bem organizada, a palavra de Deus. Ela tem um princípio e tem um fim. Nós sabemos disso. Os primeiros 2 capítulos da Bíblia falam de um mundo feito novo. O 3º capítulo da Bíblia, quando nós olhamos, fala da entrada do pecado e do começo do grande conflito entre o bem e o mal, né, que nós lemos lá em Gênesis capítulo 3. E o seu antepenúltimo capítulo, lá em Apocalipse 20, fala a terminação do pecado e o fim da luta entre Jesus e Satanás. Então a gente pode ver que a Bíblia ela tem muitas coisas para revelar para a gente. Ela começa com um jardim, né, lá no Jardim do Éden, e termina com a cidade, lá em Apocalipse. A cidade santa, Nova Jerusalém. A Bíblia começa com a manhã seguida pela noite e termina com um dia que não mais será precedido pela noite. Começa com o 3º capítulo do Éden ali, com o homem fora do Éden e com suas portas fechadas, e termina com o homem no paraíso restaurado. Deus trabalha dessa forma. Então nós temos um Deus que se preocupa com a tua palavra. Interessante também que o tema principal da Bíblia é o próprio Senhor Jesus. Por que eu creio no que creio? Por que se eu falo, eu acredito na palavra de Deus, eu preciso, como eu falei aqui, dar uma resposta, se alguém pergunta. Jesus, o Salvador para a humanidade, Deus deu a palavra dele. Quando alguém falar para você que, não, eu não acredito na Bíblia, não acredito no céu, não acredito no inferno, não tem problema. Tem misericórdia dessa pessoa, porque quem sabe nós também já falamos isso algum dia. Então não tem problema, ore por essa pessoa, tá bom? Não há problema nenhum. A Bíblia é um livro para todos. Eu estou dizendo um pouquinho aqui da parte mais técnica da Bíblia, porque depois eu quero entrar por qual tem sido a atitude minha para com a palavra de Deus. Sabe, começa um novo ano e, como eu falei domingo, se eu não estou correspondendo a esse novo ano, eu não estou sendo uma nova pessoa, eu sei que eu estou sendo, mas se eu não fizer por onde também, fica mais complicado. A Bíblia é um livro para todos, a sua linguagem ela é universal e não provincial, num lugar específico. A gente sabe disso. Então nós podemos entender que a Bíblia ela tem lá as suas particularidades também. Lá em 2 Pedro, se você puder grifar, abrir para lá ou anotar, depois você lê, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21, diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Fala assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos ou movidos pelo Espírito Santo. Quando eu começar a entender um pouco mais a palavra de Deus, eu vou começar a entender que esse assim diz o Senhor, ou Deus está dizendo, ou alguma coisa que não é de Deus, é algo que eu estou visualizando, Deus vai cobrar de mim. Porque todos aqueles que ensinam, a gente vê isso na palavra, aqueles que têm o dom do ensino, aqueles que pregam, se ele estiver falando coisa de particular interpretação, ele vai dar conta daquilo que ele está falando para Deus. Ele vai dar conta. Então, quando eu leio aqui em 2 Pedro,
eu preciso saber que nenhuma parte da profecia provém de interpretação pessoal. Então preciso estar atento hoje. Eis que te digo. Gente, isso aqui é coisa intelectual. Eu não posso estar acreditando a qualquer coisa. Igual a gente ouve muitas vezes as pessoas dizendo: uma pessoa falou isso para mim. Quem é o vaso? Outras pessoas falam, né? Que ninguém vai nem entender, às vezes, de fora. Quem é a pessoa que anda dizendo isso? É sério, isso é muito sério. Quem é a pessoa que está falando? Eis que te digo. O Senhor mandou dizer. Irmãos, isso não é bíblico. Nem um pouco. Quando eu estou dizendo aqui, quando a palavra de Deus está dizendo que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque Deus está supervisionando a palavra dele. Então não posso dizer hoje para a pessoa que ela vai ter um ano de vitória. Se ela quiser, que se Deus quiser, ela vai ter. Não precisa de Deus estar me usando para falar. Entende? Deus está te dando um livramento. Amém. Deus está me livrando o tempo todo. Certa feita, eu tive um naufrágio e a mulher, após esse naufrágio, né? Obviamente, após o naufrágio, poderia ser antes, né? Que assim eu não tinha entrado naquele barco. Ela falou que Deus tinha revelado para ela que ia acontecer alguma coisa, né? Que ficou meio obscuro no ar, que ia acontecer com... Irmãos, cuidado com isso. Isso é muito sério. Eu falei assim, por que você não me avisou antes? Que eu nem tinha ido. Então esse negócio, isso é coisa de menino. Coisa de criança, de bebê espiritual. Quando você entende as Escrituras, você, pela graça de Deus, você começa a crescer em Cristo, vai mudando toda a situação. Você não vai mais acreditando nessas coisinhas. E a gente, como um cristão mais maduro, a gente não precisa mais ficar ouvindo coisinhas que as pessoas vêm falar. Porque isso são coisas de interpretação humana. Não é coisa de Deus. E quando nós vemos que a profecia ela teve origem, jamais teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, falaram passado, e não falaram tempo passado, movidos pelo Espírito Santo. Tem muita coisa que tá no meu coração, eu quero falar, mas eu sei que não é de Deus, não é Deus falando comigo, é coisa minha. Eu estou vendo coisas que eu posso muito bem chegar na pessoa e dizer: olha, Deus está falando que você está fazendo isso, porque eu já estou vendo. A gente precisa abrir os olhos com isso, sabe? E eu vou ensinar a igreja o que eu puder, como puder, porque a gente sabe que isso é muito sério. Na mensagem do livro, ninguém é esquecido, ninguém, nem as crianças, nem os amantes dos prazeres, que a Bíblia fala, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aos idosos ele traz alegria, na sua velhice eu serei contigo até na sua velhice. Aos doentes, né? Jesus sempre falou, eu quero que você seja curado, e foi curado. Quando não foi, mas Deus estava com a pessoa. Aqueles que sofrem, Jesus fala: vinde a mim, a palavra de Deus. A igreja está inserida neste mundo não sem um propósito. A igreja está inserida no mundo aqui com um propósito específico. E essas coisas eu preciso entender. Como diz Spurgeon, uma vez, nós somos como um pássaro, né? Um passarinho, ele voa com uma asa só. Então a igreja, ela precisa das duas asas. Ela precisa da igreja local e a igreja você, que está sendo. A igreja que somos nós, que está trabalhando as duas coisas ao mesmo tempo. Não é só de uma. Precisa das duas coisas. Isso é ser igreja. Spurgeon falou muito bem em relação a isso, e a palavra de Deus fala muito bem em relação a isso também. Senão ela não mencionava templo, sinagoga e muitas outras coisas. Tabernáculo. E hoje nós temos o templo, nós temos a igreja. Então precisa da igreja e precisa também que a igreja saia. Isso é natural, não precisa nem questionar. A gente sabe que a igreja precisa estar trabalhando aí, fazendo alguma coisa. A igreja precisa estar trabalhando, mas trabalhando mesmo. Tem um livro também, outro livro que chama Fé e Descrença. É um excelente livro. Sabe por quê? Porque esses livros assim, nós chamamos de... que muitas vezes nós temos as noites escuras da nossa alma.
E livros assim, geralmente, tem alguns dramas que nós vivemos na nossa vida em relação à dúvida. Será que Deus está fazendo por mim? Será que a Bíblia ela é de Deus mesmo, foi escrita? Nós temos essas dúvidas. Muitas vezes nós temos. Isso não é pecado, porque isso aqui, essa fé e descrença, esse livro, conforme eu falei que é um drama da dúvida, daqueles que creem em Deus. É daquelas pessoas que creem. Muitas vezes pessoas decepcionadas com Deus começam a trabalhar contra a igreja de Jesus, contra o evangelho de Jesus, contra as coisas de Deus. E isso não é bom, a gente sabe disso, porque infelizmente pessoas que estão decepcionadas com Deus começam a trabalhar contra isso. Em último lugar, eu gostaria de falar aqui que é um livro encantador, é um livro fascinante. A Bíblia é um livro que dispensa comentários. Repreende os governantes e os sábios deste mundo, pessoas sábias, pessoas de grande prestígio aí fora. Interessante, antes de eu completar aqui, eu estava em um lugar antes de ontem, segunda-feira, e eu vi uma pessoa com a camiseta escrita que ele era empresário, ele era uma disciplina que ele fez numa faculdade, e também ele era pai de uma menininha. E essa pessoa até então, quando eu li aquilo, eu falei assim, isso não é muito humilde, vamos dizer assim. Isso soa um pouco arrogante. E foi dito e feito, aquela pessoa, ela estava ali na minha frente, de repente, do nada, o celular não tocou, ele pega o celular e começa a dizer que, olha, você não sabe com quem está falando, eu sou fulano de tal, e eu chegando aí, nós vamos conversar sobre isso, porque eu entendo muito bem de leis, eu entendo disso, entendo daquilo, e começou a despejar um monte de coisa não sei em quem, né, porque o celular não tocou, dava para perceber. Então essas coisas é muito ruim. Então essas coisas não agradam ao Senhor. A igreja precisa ser uma igreja simples, que eu não estou dizendo em parte estrutural e nem parte decorativa, não estou dizendo isso, eu estou dizendo nós precisamos ser pessoas simples. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 31, fala assim, que eu estou dizendo que o livro é um livro fascinante, é um livro encantador. 1 Coríntios 1, 27 a 31 diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Por isso que eu comentei essa historinha antes. Quem quer se gloriar, glorie em Deus. Quem quer se vangloriar, se fazer alguma coisa, que se glorie no Senhor. Olha o que o Senhor fez por mim. Olha o que Deus fez por mim. Olha só o que Deus anda fazendo por mim. Deus tem me dado muita saúde, Deus tem me dado sabedoria, Deus tem me dado um trabalho maravilhoso, eu amo o que eu faço. Olha a minha família que eu tenho, olha a igreja que eu estou indo, estou frequentando também. Olha a igreja que eu estou sendo. Então isso é muito bom. Olha o que eu ando fazendo. Gloriar-se no Senhor. Eu estou fazendo isso porque o Senhor teve graça, teve misericórdia da minha vida. Porque senão não era para estar aqui, não era para conhecer a Bíblia. Quantas vezes pessoas rindo da palavra de Deus, jogando a palavra de Deus, queimando, a gente vê isso hoje. E quando nós vemos que lá no ano de 1455, teve um homem chamado Gutenberg, a imprensa estava começando nativa ainda, e ele começa a imprimir alguns exemplares da Bíblia e coloca um fogo. E sobra ainda, porque Deus estava preservando, sobra alguns exemplares ali, no meio daquele incêndio todo. Isso foi antes ainda da reforma, das 95 teses de Lutero, de colocar ali na igreja de Wittenberg.
Uma coisa interessante também, eu não trouxe essa Bíblia aqui, a King James. A Bíblia King James, ela foi autorizada pelo rei Jaime, ou James, né, em inglês. É uma versão de 1611. É uma excelente Bíblia também. E apesar de centenas de anos de uso, é o livro mais lido, a Palavra de Deus. É o livro mais lido. Eu vi essa semana, em uma revista, que a Bíblia, na versão digital, ela tem sido muito baixada. A Bíblia é a carta de Deus aos homens. Interessante que tem o último livro aqui que eu gostaria de recomendar, a Filosofia da Revelação. E aqui tem vários contextos históricos, contextos culturais, tudo aquilo que as pessoas, né, elas colocam como esse aqui é a minha filosofia, e a Bíblia fala que a gente precisa cuidar com isso, as vãs filosofias, né, deste mundo, mas independente, é um excelente livro que em relação à revelação, quando nós falamos de revelação, é a palavra de Deus revelada aos nossos corações. Lembra daquele filme de 36 poses, 24, 12 poses, e quando você estava meio sem dinheiro, aí você clamava a Deus para queimar algumas para pagar menos. Não sei se você lembra disso. Mas esse livro é a mesma coisa. Esse filme, você revelava, né, ficava ali, revelava e você via. Então hoje nós temos a Bíblia revelada. E nós precisamos de iluminação de Deus para que ilumine a palavra. O que eu estou lendo, eu estou entendendo. Mas eu não entendo nada. Às vezes eu preciso entender essa questão histórica, cultural, social e muitas outras coisas. Que contexto foi escrito. E há outras pessoas que não entendem mesmo. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo habitando dentro dela. Então é outra questão. Ela precisa do Espírito Santo. Precisa entregar sua vida a Cristo para que ela entenda. E a igreja está fazendo o quê em relação a essas pessoas que necessitam da palavra? Mas eu creio que há muitas pessoas fazendo. Muitas pessoas fazem. A gente vê, isso é bênção. E eu creio que você também está fazendo. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho vergonha, mas ela mesmo na sua timidez, ela fala. Ela fala por quê? Porque o Espírito Santo a impele de falar. Move essa pessoa para falar. Lá em João, capítulo 5, versículo 39, fala assim, como é a carta de Deus aos homens, né? Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. João 5,39. A própria Bíblia testemunha a respeito do Salvador, de Deus. A palavra de Deus produz luz. Lá em Salmo 119, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ou seja, a palavra de Deus vai nos guiando, vai nos dando direção em meio a trevas, em meio ao mundo cheio de trevas. A palavra de Deus, ela nos direciona, ela guia o meu caminho. Então essas coisas a gente precisa entender. Ela dissipa toda a escuridão. Ela dissipa. Sabe por quê? Porque nós acabamos de ler aqui, Salmo 119, 105. Ela é luz para o meu caminho. Então ela vai guiar, iluminar os meus passos e clarear o meu caminho. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é luz. E quando eu tenho essa palavra hoje comigo, gente, muitas pessoas, a gente sabe disso, muitas pessoas sabem disso, que a Bíblia em alguns lugares, principalmente perseguidos, eles não têm acesso à palavra, e nós temos acesso à palavra. E o que eu tenho feito com esse livro? O que eu tenho feito com esse livro maravilhoso que Deus tem colocado na minha vida? Eu tenho lido esse livro. Mas ele é muito grosso, esse livro vai demorar, não tem jeito. Para você ler toda a Bíblia em um ano, se você ler 3 capítulos apenas por dia, de segunda a sexta, e sábado e domingo você lê 5 capítulos, antes de um ano você já completou a sua leitura bíblica anual. E é muito bom você fazer isso. Se você puder, leia, não vai gastar muito tempo. Eu não estou dizendo assim para você ler sem entender, sem reter alguma coisa. Obviamente que não. Mas se eu tenho dúvida, eu vou procurar alguém que saiba. Mas também cuidado com os sites, tá? Porque tem muitos sites aí que não tem nome, que são de seitas, de religiões comparadas, né? Eu não pode falar mais seitas,
mas eu já falei, mas de religiões comparadas. Por quê? Porque como você reconhece uma religião comparada, né? Só eles são salvos. Só eles sabem tudo, só eles conhecem tudo, não há respeito pelos outros e por aí vai. Então você reconhece uma religião assim, tá bom? Mas aquela religião que quer levar a Bíblia, a palavra de Deus para as pessoas, não tem porquê da gente. Isso é egoísmo se eu ficar somente comigo. Isso seria egoísmo. Então, qual é a minha atitude? Qual a minha atitude perante a palavra de Deus? Muitas pessoas nesse exato momento querem ler a palavra porque eles sabem que um dia alguém falou, um dia ele assistiu, um dia ele ouviu, um dia ele teve acesso a isso. Então as pessoas estão esperando de mim para que eu fale isso para elas. Então eu clamo ao Senhor para que nós falemos de Cristo. Tem até um cântico, né? Ele fala até um cântico mais antigo que fala sobre isso. Falemos de Cristo, falemos da palavra dele, aquilo que está aqui, tudo aquilo que está aqui, se eu posso memorizar. Outra coisa, para a gente finalizar, tem muita gente que tem a palavra memorizada, isso é só uma habilidade que a pessoa tem. Então ela fala versos e mais versos e versículos, e fala, só que tem a questão prática também, para você praticar. Não adianta nada falar versículos e mais versículos de cor. Então, se eu sei a conduta, eu sei que eu preciso andar em prol da justiça, eu sei que eu preciso andar a caminho da luz, dissipando todas as trevas, tudo aquilo que vem contra os filhos de Deus vai sendo dissipado por conta da palavra e por conta de que Deus está conosco. Então isso muda tudo, tá bom? Então o meu desejo é que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Então se você quiser estudar um pouco mais de bibliologia, que é o estudo das Escrituras Sagradas, é muito bom, tá? Qualquer coisa nós estamos aí, coloque aí nos comentários, a gente vai direcionando você também, porque tem alguns, como eu falei aqui, tem alguns sites que não dá, não tem como. Cuidado com esse negócio de teologia grátis, tem muita coisa que não bate com a palavra, infelizmente eu preciso dizer isso, tá bom? Nós estamos aqui na Avenida Ibirapuera, 733, nós temos 2 cultos, para dar mais tranquilidade, né? Nós sempre temos falado isso, às 9 da manhã e às 19 horas. Você é o nosso convidado, tá bom? Se você quiser entrar em contato conosco, nosso celular é 18 99 737 2085. E eu gostaria de orar por você nessa noite. Se você deseja pedir oração, coloca aí nos comentários, tá bom? E eu creio que o Senhor falou conosco, porque, irmãos, a gente precisa amar esse livro. Eu preciso amar mesmo, sabe? Eu preciso ler esse livro todos os dias. E não é se gabar. Quando você tiver lá seus 60, 70, 80 anos, 90, 120, olha, eu li a Bíblia 100 vezes, não é para isso. A Bíblia é para que eu conheça e possa transmitir de uma maneira que as pessoas entendam. É só isso, tá bom? Vamos orar nessa hora, em nome de Jesus? Pai, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, muito obrigado, ó Pai, porque nós sabemos que a Tua palavra, ó Deus, não volta para Ti vazia. E a Tua palavra, ó Deus, ela tem o poder, ó Pai, de dissipar qualquer coisa, ó Deus, e tem o poder de dividir alma e espírito, juntas e medulas, ó Pai, e está conosco, ó Deus, dividindo nossos pensamentos, ó Deus, tudo aquilo, nossas ações, nosso pensar, ó Deus, nosso coração. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, ó Pai, se porventura tem alguém entre nós, ó Deus, que está enfermo, que a cura do Senhor esteja visitando esta vida, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, pessoas que necessitam de libertação, de salvação, que elas tenham, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, e nos incentive, nos anime cada vez mais a estar com o Senhor, ó Deus, que a Tua palavra possa estar falando conosco dia após dia, ó Pai. E eu oro a Ti, ó Deus, agradecido por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, e continuará fazendo, porque nós cada vez mais estamos engrandecendo o Teu nome, ó Deus, estamos, ó Pai, glorificando o Senhor, porque o Senhor é merecedor de toda honra e toda glória em nossas vidas, ó Pai. Nos abençoe, ó Deus, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço muito a sua vida, em nome de Jesus. Amém. E um grande abraço a você. Até mais.